Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e nos escuta pela Cultural FM no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje uma quinta depois de feriado, mas uma quinta movimentada. Na verdade, o feriado também teve muita movimentação. Vamos falar de tarifaço. Vamos falar de novela Tarifa Fatal, porque vem aí um novo episódio que impacta diretamente o Brasil. Então a gente vai falar sobre tudo isso. E hoje saiu o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor oficial aqui do país. Então a gente também vai trazer os principais destaques para vocês. Mas antes de tudo isso, já vamos dar uma olhadinha na nossa agenda, porque tem coisa importante por lá. Alguns já conhecidos de quinta-feira nossos, mas vamos ver o que já saiu. Às 3 horas da manhã, lá na Alemanha, saiu o Índice de Preços ao Consumidor, também de junho. Na Eslovênia, o dirigente do Banco Central Europeu, o Piero Cipollone, discursa em um evento organizado pelo Banco Central da Eslovênia. Também teve IPC-FIP hoje, mas é o IPC-FIP aqui semanal, um parecido, um parente próximo, um primo próximo do IPCS, só que medido pela FIP. Então, uma medição semanal para trazer a evolução do índice de preços ao consumidor por esse instituto. Às 9 horas da manhã saiu o IPCA de junho, esse já tinha dado spoiler para vocês, e a gente vai comentar tintim por tintim do que está mexendo com o nosso bolso. Também às 9 horas saiu o levantamento sistemático da produção agrícola aqui do Brasil. Esse muito provavelmente não vai dar tempo de falar hoje, então a gente deixa para amanhã para contar para vocês como é que estão divididas as terras, como é que está toda essa produção de grãos aqui no nosso país. Às 9h30 da manhã saíram os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos na semana até dia 5 de julho. Então aqui, também velho conhecido de quinta-feira, sempre sai toda semana para tentar até adiantar os dados do payroll e de outros índices de mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. Hoje também o presidente do Fed de São Luís, o Alberto Musalem, participa de um evento promovido pela ONFIF, lá nos Estados Unidos, agorinha, às 11 horas. E tem mais um pouquinho ainda de agenda para vocês, porque a gente tem algumas coisas à tarde que saem depois do almoço. Quem que fala também à tarde? A dirigente do Banco da Inglaterra, Sarah Breeden, vai discursar às 12h20, às 12 horas, 12h20, às 14h15, o diretor do Fed, Christopher Waller, participa de um evento lá no Fed de Dallas e, além disso, a presidente do Fed de São Francisco, a Mary Daly, participa também de um evento sobre a perspectiva econômica dos Estados Unidos às 15h30. Então, a parte da tarde da agenda está mais tomada mesmo por dirigentes de Banco Central, do Banco Central da Inglaterra, do Banco da Inglaterra, né, que é chamado, do Banco Central dos Estados Unidos, discursando em alguns eventos, e aí todo mundo de olho para saber se vem alguma sinalização. A ata mais recente do Banco Central dos Estados Unidos já trouxe ali algumas perspectivas em relação à inflação e já cresce a expectativa de corte de juros por lá ainda esse ano. Mas sempre o mercado está tentando buscar alguma sinalização, alguma indicação, algum apontamento nessas falas em relação à taxa de juros, à política monetária e às perspectivas de inflação. Então, tudo isso deve ficar no radar, mas o que está muito no radar, a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a nossa novela Tarifa Fatal. Antes da gente entrar nesse assunto, eu vou dar bom dia para o Diego, que está lá na redação, para contar para vocês como é que foi o fechamento de ontem, porque por mais que tenha sido feriado aqui em São Paulo, a Bolsa não parou. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Um prazer imenso estar aqui com vocês mais um dia, na volta desse feriado, mais um feriado aqui só de São Paulo. Bom dia para a nossa equipe de telespectadores fiéis, bom dia para Maria Helena, para o André Bolzan, para o Wanderson, para a Neraci Miranda, para a Janir Lúcia, enfim, muito bom dia para todo mundo. Pois bem, como eu disse, né, foi feriado aqui em São Paulo, mas o Ibovespa não teve descanso. Nosso índice fechou a quarta-feira em queda pela terceira vez seguida. O índice recuou 1,31% e terminou o dia aos 137.480 pontos, o pior nível desde junho. A semana já acumula uma perda de 2,68%. E julho, que começou bem, infelizmente virou para o vermelho. No ano, o saldo ainda é positivo de mais de 14,3%.
E esse tombo veio depois de uma bomba internacional. Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e, ainda por cima, não satisfeito, saiu em defesa do ex-presidente, o Jair Messias Bolsonaro. Mas nem tudo caiu. A Braskem subiu mais de 6% com a notícia de um projeto de apoio à indústria química. E essa proposta pode render à empresa até 450 milhões de dólares por ano. Já os nossos pesos pesados, como Vale, Petrobras, Itaú e Banco do Brasil, fecharam no vermelho. Nos Estados Unidos, por outro lado, o cenário foi outro. A Nasdaq bateu o recorde puxada pela gigante de tecnologia e, no câmbio, o dólar disparou. Subiu 1,10% e chegou a R$ 5,50, sendo esse o maior valor desde o fim de junho. Mesmo assim, a moeda americana ainda acumula uma queda de quase 11% no ano. Débora? Vamos lá, vamos falar sobre essa movimentação de ontem, né? Porque a Bolsa não dormiu. Quem tá falando que eu vim de pijama, a gente tem muita discussão sobre esse look aqui, o que mais eu pareço, né? Às vezes falam que eu pareço que eu tô no hospital também. Então, tem muita discussão. A Bolsa não dormiu, eu também não dormi muito bem ontem, não. Mas não estou de pijama, também poderia estar de amorleton, como vocês falaram, porque tá bastante frio. Mas não estou. A gente pode até abrir uma enquete aí, o que parece que eu estou vestindo, mas não estou de pijama. Agora vamos lá, porque a Bolsa não dormiu mesmo ontem e teve muita movimentação em um dia que São Paulo ficou em feriado. Normalmente, quando a gente tem dias de feriado em São Paulo, a liquidez na Bolsa é menor. Mas isso não limitou ali a movimentação, principalmente no mercado cambial, que teve sim uma diminuição de volume, mas acabou tendo uma alta do dólar. Então, o que mais impactou o Brasil e os emergentes de uma forma geral foi a imposição da tarifa de 50% ao Brasil nos produtos exportados para os Estados Unidos. E por que atingiu o Brasil primeiramente? Isso é óbvio, porque a tarifa foi aplicada a nós aqui, a gente separou inclusive os melhores e piores momentos da carta de Donald Trump, os maiores absurdos da carta de Donald Trump, daqui a pouco a gente já vai falar disso. Mas quando você tem uma imposição de uma tarifa alta a um país emergente, os outros países começam a sofrer, porque cresce a expectativa de que eles também possam ser afetados por essas tarifas. E aqui, eu já vou entrar no assunto, então, já vamos emendar aí com o nosso próximo assunto, que é a nossa novela Tarifa Fatal, que agora ganha um novo episódio, um novo desdobramento, né? O Paupa Trump está em ação e a tarifa ficou aqui com a gente. E a gente separou os piores absurdos, ou os maiores absurdos da carta do Donald Trump ao Brasil, né? Aqui endereçada ao presidente, inclusive, mas separamos aí os principais pontos para a gente fazer uma crítica e tentar fazer uma leitura do que está acontecendo lá em relação a essas tarifas. Por que elas estão sendo impostas? Será que é propriamente dita só uma propriamente comercial? Será que ela tem outros pontos ali por trás? Será que a gente tem que ler nas entrelinhas? E é isso que eu vou fazer com vocês agora. Então, até se quiserem colocar aí em tela cheia para o pessoal em casa conseguir ler a carta junto com a gente, o primeiro ponto que a gente separou aqui é a defesa de Jair Bolsonaro. E aqui, gente, eu até já vou me adiantar, porque, claro, tem aquela parte, né, da defesa pessoal, até coloquei entre aspas, da defesa pessoal do Bolsonaro como justificativa para um ataque institucional ao Brasil e a afirmação de que Bolsonaro foi altamente respeitado em todo o mundo, o que não condiz com a realidade diplomática e de políticas internacionais em relação a ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente sabe que Donald Trump é sempre meio WandaVision, assim. Ele cria a própria realidade e vive dentro dessa realidade, começa a agir dentro dessa realidade criada por ele mesmo, para ter ali os seus apoios, para se apoiar, para embasar suas decisões, para tomar suas medidas. Então aqui a gente está vendo uma outra criação fictícia de Donald Trump nessa outra linha do tempo aí, meio WandaVision. Ele tem o Jair Bolsonaro como uma pessoa respeitada no cenário internacional. Mas aqui eu até queria entrar num ponto, né, já me adiantando, até pegando o segundo ponto da carta, que é a defesa do Jair Bolsonaro. Eu não vejo aqui eu vejo mais como um subterfúgio, como um pretexto. Porque quando você quer exercer poder, quando você quer exercer qualquer medida, você não precisa de motivo, você precisa de um pretexto.
Então ele pegou esse pretexto envolvendo o Jair Bolsonaro, que poderia ser outra figura, eu não vejo como uma coisa pessoal, eu vejo uma coisa mais ligada, inclusive, aos BRICS, eu vou falar isso daqui a pouquinho, e inclusive com o processo eleitoral aqui do Brasil, do que Jair Bolsonaro propriamente dito. Mas ele usa isso de pretexto para já começar atacando aqui o Brasil. Mas vamos para o segundo ponto, porque são 9, tá? Já estou adiantando que a gente separou os 9 piores e melhores momentos da carta. Então vamos lá. Acusação de caça às bruxas e pedido de cancelamento do julgamento. E aí tem o trecho da carta que fala sobre isso traduzido. E aí, grave interferência, um presidente de outro país pedindo cancelamento de um julgamento legal interno. Conspiratória, né, que é a parte mais conspiratória. Usa uma linguagem típica de teoria da conspiração, tipo caça às bruxas, como se faz nos próprios processos dos Estados Unidos. Então, aqui uma coisa conspiratória e contraditória, inclusive. Acusação contra o STF por censura secreta e ilegal. E aí, qual é a gravidade disso? Acusa diretamente a mais alta corte brasileira de legalidade, o STF aqui no caso, hipocrisia. Vem de um político que promoveu ataques à imprensa e às redes sociais nos Estados Unidos, então é aquela coisa, né? A censura deles, tudo bem. Eles promoverem ataques à empresa e às redes sociais nos Estados Unidos, aí tudo bem. Agora, qualquer outro processo é colocado como censura. E aí a gente precisa pensar que isso está partindo dos Estados Unidos, que sempre impuseram as suas vontades, sempre impuseram o seu imperialismo com a desculpa da democracia. Então nós vamos levar até a democracia. Isso até virou uma piada geopolítica, né? Eles vão levar a democracia para um país e eles entram com uma força bruta, não estão levando democracia coisa nenhuma. Isso também é sempre um pretexto para uma invasão, para um conflito. Então é sempre em nome da democracia, sempre pelo fim da censura, sempre pela liberdade de expressão, quando eles mesmos não praticam esse tipo de política. Quando está lá nos Estados Unidos, aí tudo bem promover uma censura em nome da liberdade de expressão. Então essas coisas não fazem sentido, elas são hipócritas e contraditórias, mas a gente vê mais uma vez isso acontecendo, dessa imposição normalmente forçada, né, vindo de cima para baixo, e aqui do lado comercial, não é uma invasão, mas é sim do lado comercial, vindo de cima para baixo, em nome de outras coisas, né, que são sempre esses pretextos, são sempre essas desculpas, são sempre essas justificativas. Mas vamos seguir por aqui, pode colocar aí na tela que a gente vai seguir aí por esse ponto. Sem fundamento jurídico internacional, só volta um pouquinho aí no outro ponto, sem fundamento jurídico internacional, porque não há reconhecimento externo da ilegalidade das ações do STF. Então, aqui a gente está desmontando também. Vamos lá para o quarto ponto da carta, dos maiores absurdos da carta. Então, aqui a retaliação comercial e absurda da tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras. Medida draconiana, totalmente desproporcional e sem base em negociação ou consulta prévia. Até na primeira vez que fez, né, teve até aquele cálculo que foi muito criticado e até virou também uma piada, porque parecia um cálculo meio de padaria para colocar as tarifas em relação aos países. A nossa tarifa não era alta assim. Mas aqui a gente vê que tem uma imposição de força também, porque na verdade isso aqui é uma briga mais política do que comercial. É uma imposição de força, é uma imposição de vontade, é uma imposição inclusive por conta dos BRICS, é uma imposição também pensando em processos eleitorais. Então a gente não pode descolar uma coisa da outra e achar que é um cálculo de tarifa comercial, até porque quando tinha sido feito esse cálculo, que também era de padaria, a gente viu que tinha uma tarifa menor e agora ela é imposta nas alturas para o Brasil, e a gente já vai falar dos desdobramentos disso, mas aqui sem negociação ou consulta prévia, porque é imposta de cima para baixo, como eu falei, e aí talvez depois, quem sabe, negociar se forem aceitos os termos e condições de Donald Trump. Mas vamos continuar aqui. Unilateral extrema, porque aponta um rompimento do princípio da reciprocidade no comércio internacional. Aqui mais uma medida unilateral, como outras que a gente já viu. Chantagear o Brasil para produzir nos Estados Unidos, porque tem uma hora que ele fala, não vai ter tarifa se produzir, se as empresas decidirem produzir nos Estados Unidos. O que ele está querendo fazer com isso? Que as empresas levem suas plantas produtivas para lá, né? Então
tem todo esse viés protecionista que está aqui no texto, isso já tinha sido discutido, só que assim, uma empresa também não leva uma planta produtiva para um país de uma hora para outra, ela não vai começar a produzir num outro país de uma hora para outra. Isso exige planejamento, isso exige implantação, isso exige que aquele país receba e começa ali a ter os empregados ali, então exige todo um planejamento e um médio e longo prazo para que isso aconteça. Então, durante todo esse tempo, por todo esse período, os produtos vão entrar mais caros nos Estados Unidos, 50% a mais de tarifa de importação, então eles já vão entrar muito mais caros. Ou se busca uma outra opção daqueles produtos, ou os produtos vão continuar entrando mais caros ali, e isso vai pegar para o consumidor final, como a gente já viu em outras ocasiões também lá. Essas tarifas, por exemplo, do aço, elas já foram impostas nos Estados Unidos e a gente viu uma série de bens ficando mais caros, de itens ficando mais caros por conta de tarifa de importação. Mas vamos seguir porque ainda a gente está na metade do caminho aqui e eu já estou ficando até cansada, mas vamos lá. Ameaça direta em aumentar ainda mais se vocês aumentarem. Então é aquela coisa, uma coisa meio Inês Brasil aqui, se você atacar, eu vou atacar. Então, na verdade, eles começam atacando, mas se você atacar, eu vou atacar ainda mais. E aí também mostra que é uma postura bélica, que é uma postura desequilibrada, que tem esse desequilíbrio diplomático, inclusive, quer colocar, e por que tem esse desequilíbrio diplomático? Porque quer colocar o Brasil como submisso a essas decisões unilaterais. Então, você tem que aceitar de cabecinha baixa, porque se você resolver retaliar ou responder, a gente pode aumentar ainda mais e isso vai piorar a situação. Então, aqui a gente vê o tom de ameaça mesmo que vem nessa carta. Início de investigação punitiva na seção 301, e aí tem também o trechinho da carta. Medida clássica de punição comercial dos Estados Unidos, usada raramente com justificativa. Então, aqui pode usar só com pretextos, aqui inclusive vagos. Baseia-se em acusações genéricas contra práticas desleais. A gente vê isso muito em relação à China. Porque a China tem práticas desleais com os Estados Unidos, descumpriu acordos. Então, a gente vai fazer essa punição e vai trazer um processo aí para punir aquele país. Então, sempre, normalmente, muito vago e sem detalhamento. Vamos continuar, porque tem mais um pouquinho de itens. Se abrir o mercado, talvez reconsideremos. Então, aqui, aquele tom imperial dos Estados Unidos, mais uma vez, e uso talvez. Então, você pode cumprir todos os termos e todos os pontos ali colocados pelos Estados Unidos e talvez, quiçá, tenha a possibilidade de deles repensarem aquilo, E toda vez é assim, eles querem chamar você para conversar, ou chamar o país para conversar de uma forma totalmente desigual para poder impor as suas vontades. Talvez, se você acatar de forma submissa, eles voltem atrás. E aí o último, que é a autoexaltação dos Estados Unidos como modelo de parceria. Então, aqui um tom condescendente, do outro país como submisso, que a gente já falou, com uma propaganda disfarçada, ali como os Estados Unidos sempre fazem. E os Estados Unidos também têm essa mania de sempre precisar do outro. Não é de hoje que os Estados Unidos sempre colocam o outro ali como um inimigo para tentar combater. A gente viu isso no macartismo, a gente vê isso agora com o orientalismo, inclusive colocando o Oriente Médio como esse outro também, sempre ali como o vilão, como numa coisa de luz e sombra sempre, de uma forma muito dicotômica. Então, sempre tem um antagonista, sempre tem o outro a ser combatido. E agora Donald Trump está fazendo isso em uma nova fase geopolítica. E aí a gente separou para vocês os principais produtos que a gente exporta para os Estados Unidos e os principais destinos dessas exportações. Então, vamos começar primeiro pelo ranking do que a gente mais exporta para os Estados Unidos. O que eles mais compram? O que vai entrar 50% mais caro lá? E isso já começa, inclusive, a preocupar, porque a gente já está com uma série de fatores pressionando os preços e a oferta global de uma forma geral dos alimentos. O café, por exemplo, que está aqui, café não torrado, não descafeinado, que é o terceiro maior produto que a gente exporta, ou que os Estados Unidos mais importam, com 1,16 bilhões de dólares aqui, vão chegar mais caros para os Estados Unidos. Só que o café já está sofrendo com uma série de
fatores globais que estão já elevando o preço do café. Então, já vai entrar um café mais caro aqui, vamos pensar, isso pode ser pensado para vários alimentos e grãos também, que eles acabam importando da gente. Eles vão chegar mais caros lá e produtos que já estão sofrendo com alta de preços por outros motivos. Então, isso vai fazer com que a inflação lá, vocês não acharem outra fonte, outro produtor para suprir essa importação do café, isso importação pensando do lado deles, o café vai entrar mais caro, as carnes bovinas vão entrar mais caras, a celulose vai entrar mais caro, os óleos brutos de petróleo e de minerais também vão entrar mais caros, os semimanufaturados de ferro e de aço também vão entrar mais caros. Então, todos esses itens, né, inclusive esses que estão ou são intermediários ou são matérias-primas, eles já vão entrar mais caros lá e vão encarecer todo o processo de produção nos Estados Unidos. Então, isso, por um lado, é ruim para a gente, porque tem alguns produtos que nós temos os Estados Unidos como maiores parceiros comerciais, mas também é muito ruim para os Estados Unidos, porque se eles não acharem outra alternativa, eles vão ter que comprar esses produtos sobretaxados em 50%. E isso vai pesar no bolso de quem, no final das contas? Do consumidor, porque se você usa, por exemplo, o café não torrado para fazer o cafezinho ali, o cafezinho vai ficar mais caro. Se a carne bovina entra já mais cara, no prato do consumidor ela vai ficar mais cara. Se a gente pegar produtos semi-manufaturados aqui, que estão em vários outros bens, né? Então a gente até teve alguns casos ali de micro-ondas, enfim, que ficaram mais caros já num passado nos Estados Unidos por conta do aço, né, do aço e alumínio, que também já teve uma sobretaxação no passado, eles vão ficar mais caros lá na ponta. Então, quem vai sofrer com isso é o consumidor dos Estados Unidos e também começa a indispor os próprios produtores dos Estados Unidos que exportam para o Brasil e que exportam para outros países, das pessoas falarem, então, com os Estados Unidos eu não quero negociar, também vou procurar uma outra alternativa. Já que eles não querem negociar com a gente, colocar essa barreira, colocar essa tarifa, eu também vou procurar outra pessoa para comprar. E aí começa a desagradar, inclusive, os produtores de lá. Então, uma medida muito complicada e que tem desdobramentos duros, principalmente no processo inflacionário e no consumidor dos Estados Unidos. Agora, vamos ver quais são os principais destinos aqui, pensando em estados que acabam destinando a exportação para os Estados Unidos. Porque se a gente vê, a maioria dos estados brasileiros tem como seu principal parceiro comercial a China, né? Então, toda aqui, se a gente pegar, né, é que aqui está muito ruim de ler, mas a Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiânia, Minas Gerais, o Pará, que está bem ruim de ler, Tocantins, aqui todo o meio do Brasil, aqui Norte, Nordeste, o Centro-Oeste exporta mais para a China. A gente tem alguns estados que têm como o maior destino a Venezuela, os que estão ali em cima, inclusive no norte do país. A Argentina também, Pernambuco tem a Argentina como maior parceiro comercial. Tem ali também a Alemanha, né, com o Amazonas, o maior parceiro comercial do Amazonas é a Alemanha, mas aqui a gente vê que alguns têm os Estados Unidos como maior parceiro comercial, caso do Ceará, de São Paulo, de Santa Catarina, do Espírito Santo. Então, alguns estados brasileiros exportam mais para os Estados Unidos. E aí eu quero ver como é que vai ser, né, a tratativa disso a partir de agora, porque, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem o governador Tarcísio de Freitas, que usou bonezinho recentemente do Make America Great Again e defendeu o MAGA, defendeu o Trump. E eu quero ver como é que fica agora, né, o estado de São Paulo, olha aí, Tarcísio de bonezinho, esse bonezinho aí horroroso, né? Inclusive fabricado na China, mas esse bonezinho, símbolo aí do Donald Trump, que ele usou em campanha e usa esse bordão em campanha, a gente vê Tarcísio apoiando isso. Agora, Tarcísio vai continuar apoiando? Quero ver ele falar para os seus apoiadores aqui em São Paulo, apoiadores do agronegócio, apoiadores da indústria que acabam levando algum produto lá para os Estados Unidos e defender essa tarifa de 50%. Quero ver como é que vai ser essa articulação a partir de agora e vamos ver como tudo isso se desdobra. A gente está chegando aqui no fim do programa, eu vou passar rapidamente só pelas expectativas do IPCA e vou deixar vocês na curiosidade para saber como é que ele fechou. Diego, conta pra gente quais eram as expectativas do mercado para o nosso IPCA, Índice de Preços ao Consumidor.
chegou um dos meus momentos favoritos do programa, que é o nosso famoso quadro O Mercado Errou ou Errou? Pois bem, o IPCA, o Índice Oficial da Inflação, deve vir mais leve em junho. A expectativa do mercado é de alta de 0,20%, abaixo dos 0,26% registrados em maio. O alívio deve vir principalmente dos alimentos, que devem ficar mais baratos no mês, finalmente, né? Frutas, verduras, arroz e feijão estão entre os itens que devem pesar menos no bolso. Já a mudança na bandeira tarifária da energia, de amarela para vermelha, pode impulsionar o índice, segundo analistas. No acumulado de 12 meses, a inflação deve ficar em 5,31%, levemente abaixo dos 5,32% do mês anterior. O dado oficial de junho foi divulgado hoje, às 9 horas da manhã, acabou de sair quentinho do forno do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas acho que a gente não vai conseguir falar dele hoje, né, Débora? Não vai dar tempo, até estava dando, enquanto o Diego estava contando as expectativas, estava dando uma olhadinha aqui no chat e muita gente ainda falou, né, estava reagindo ao Trump, e Trump laranja, né, muita acidez, me dá dor de estômago quando eu falo dele, e não ironicamente, literalmente, mas aqui o que eu vejo mesmo é essa mostra de poder, essa ameaça, né, esse tom de ameaça, principalmente por conta dos BRICS. Então, Donald Trump já tinha falado anteriormente que quem se aproximasse dos BRICS também poderia sofrer alguma sanção, alguma tarifa aumentada. E aí eu vejo muito isso como base dessa tarifa. Processo eleitoral até vejo como uma participação disso, mas talvez uma participação um pouco menor do que o BRICS. E aí os pretextos são vários, né? Então ele vai arranjando desculpas para isso. Mas a gente fecha por aqui, porque preciso entregar para o rolê e ainda preciso dar recadinho para vocês, mas acho que deu para fechar e eu vou deixar vocês na curiosidade para saber como é que ficou o IPCA e o que pressionou e o que aliviou um pouco aí o nosso bolso nesse mês de junho. Agora eu vou contar para vocês uma novidade que vem aí, então já sabe que é notícia bombástica. Vem uma revolução aí do ICL, né? Eu quero convidar vocês para participar do maior evento que vai chocar todo mundo, e não é o preço dos ovos, no dia 27 de julho, às 8 horas da noite. Está todo mundo na expectativa, inclusive eu, mas sabendo que vem do ICL, já sei que é boa notícia e já sei que é coisa grande. Então vem aí o ICL Eterno, você não pode ficar fora dessa. Então já se inscreve em iclmercado.com.br para ativar sininho e participar desse encontro, porque com certeza vai vir muita coisa boa por aí e você não vai querer ficar de fora dessa. Então já se inscreve para garantir esse acesso e tá com a gente aí no dia 27 às 8. Agora sim, entrego para os meus vizinhos de cima, para o Rolê ICL. Roberta Garcia, eu ia falar... Nossa, eu ia misturar Roberta Garcia com Guga Noblat aqui, hein? Roberta Garcia e Guga Noblat já estão prontos para receber vocês. E eu volto amanhã com o IPCA, novos desdobramentos do tarifaço. E amanhã também tem pesquisa. Um beijão e até lá, pessoal. O ICL foi o único veículo de imprensa monitorado e perseguido pela ABIN paralela de Jair Bolsonaro. Nas mais de 1000 páginas do relatório da Polícia Federal, só o ICL aparece como veículo de imprensa. O motivo, todos vocês sabem. O jornalismo independente, que não tem patrocínio, nem verba de empresas nem de governo, e fala o que tem que ser falado. Eles tentaram destruir o ICL, mas eles não conseguiram. Agora, o pior para eles ficou guardado para depois. Mais especificamente para o dia 27 de julho. É nesse dia que eu vou anunciar as novidades mais revolucionárias da história do ICL. O início de um novo capítulo do ICL. E se o ICL já tirava o sono dessas pessoas antes, depois do dia 27, elas vão ver o tamanho do problema que elas compraram. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito,
não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê CL, ao 12h30. Venha pro Provocação Histórica.